Nós vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo número 11, do verso 28 até o verso 30, e o tema da mensagem: Jesus se importa conosco. Diz assim o texto da palavra de Deus em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Jesus se importa conosco. Você crê nisso? Você crê que Jesus se importa com a sua vida? Você crê que nada que acontece contigo está alheio ao conhecimento e também à soberania do Senhor? As pessoas que realmente se importam conosco, aquelas que de fato nos amam, aquelas que de fato se interessam, aquelas que de fato se preocupam conosco, geralmente são aquelas pessoas, meus irmãos, que nós mais julgamos, ou nós mais consideramos, nós mais rotulamos de pessoas chatas. Talvez essa é a linguagem do adolescente. Minha mãe é chata. Meu pai é muito chato, ele pega no meu pé, ele não deixa fazer aquilo que eu quero, ele não deixa fazer aquilo que eu gosto, então ele é muito chato. Eu não sei se ainda é isso que o adolescente fala. Na minha época, alguns aninhos atrás, não faz muito assim, eu tinha essa mentalidade de que a minha mãe era chata, meu pai era chato quando eu queria sair com a galera, quando eu queria fazer alguma coisa diferente daquilo que eles sabiam e entendiam que era o melhor para mim, mas eles tesouravam, logo vinha esse pensamento, porque falar às vezes doía mais do que pensar. Então eu pensava que eles eram chatos, mas não falava, porque se falasse poderia doer mais ainda, né? Mas tínhamos esse entendimento, porque de fato eles ficavam tesourando, podando, limitando, né? Não dando liberdade como a gente gostaria que fosse. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que de fato se importam com a gente, às vezes elas vão tomar algumas atitudes, às vezes elas vão ter alguns comportamentos que para nós não é legal, do que não é o que a gente gostaria, mas nem por isso eles deixam de se importar conosco, nem por isso eles não gostam de nós. Não é uma demonstração de falta de amor, muito pelo contrário, é uma demonstração de um amor muito grande. E aí nós todos, naturalmente, não gostamos de receber ordens. Não sei se isso acontece com você também. Naturalmente nós somos um pouco indigestos com ordens, com pessoas nos dizendo o que nós temos que fazer, com pessoas nos controlando. E talvez por isso muitas pessoas têm dificuldade no trabalho, têm dificuldade na vida profissional, enfrentam algumas barreiras porque nós não somos dotados com essa habilidade de sempre ter alguém nos dizendo o que fazer, o que nós temos que realizar e principalmente prestar contas. Como para a gente é difícil prestar contas, como para a gente é difícil dar conta das nossas atitudes, como para nós, irmãos, é difícil dentro de casa, com a marida, né? Já ia usar uma palavra que não existe, com o marido, com a esposa, dar relatório ou prestar conta, simplesmente dizer: olha, eu estou saindo, vou na casa do fulano e volto tal horas. Às vezes é difícil para nós darmos esses detalhes que são coisas muito simples. Prestar contas para nós é difícil. Mas por que nós não prestamos contas com as pessoas? Porque talvez nós achamos que isso não é devido. E aí nós temos dificuldade de prestar conta no nosso trabalho, para o nosso chefe. Temos dificuldade de prestar contas dentro de casa, com os nossos cônjuges. Temos dificuldades em prestar contas com os nossos pais. Aí a galerinha sai, não diz para onde vai, não diz com quem vai, não diz que hora que volta, se vai voltar ou não. Por quê? Porque é uma dificuldade nossa, essa prestação de contas, esse informar a pessoa.
E se nós não fazemos isso, nós demonstramos o quê? Uma falta talvez de apreço, de submissão e de outros sentimentos. Trazendo isso, meus irmãos, para o contexto espiritual, trazendo esta aplicação para a nossa vida espiritual, nós vamos perceber que Jesus, ele se importa sim conosco, como o pai se importa com o filho, assim como o marido deve se importar com a esposa, assim como a esposa deve se preocupar com o marido. Nós temos a mesma preocupação, ou o mesmo cuidado de Deus para conosco. E por isso Deus, então, ele nos exorta, através da Bíblia, através de várias outras fontes. Por isso Deus nos direciona. Às vezes Deus também nos cobra. Ele exige de nós o quê? Frutos. Ele exige de nós alguns retornos. Por que Deus faz isso? Porque Deus é mau? Porque Deus é um Deus tirano? Porque Deus se alegra no nosso sofrimento? Não, meus irmãos. Porque Deus, ele se preocupa com o nosso bem-estar. E quando Deus quer o nosso bem-estar, como Deus se importa conosco, ele vai então nos dar alguns direcionamentos. Assim como o filho é importante para o seu pai, nós somos importantes para Deus. E assim como às vezes o pai dá uma tesourada no filho, dá uma controlada, é justamente por causa desse amor e desse cuidado. Então nós temos isso em nosso favor. Assim como às vezes o pastor cuida das suas ovelhas, cuida do seu rebanho, assim como o patrão às vezes cuida, se preocupa com os seus funcionários, e todos os outros relacionamentos, nós temos um Deus que se importa comigo, um Deus que se importa com você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Jesus não tivesse nem aí para nós, já pensou como seria a nossa história de vida? Já pensou como, irmão, seria a nossa vida se Jesus e se Deus não tivesse nem aí para nós? O que seria da nossa vida? Onde nós estaríamos? O que estaríamos fazendo? Então, como Deus está preocupado comigo, como Deus está preocupado com você, nós vamos ver aqui no texto 4 princípios desse preocupar. Nós vamos ver aqui nesse texto 4 orientações, 4 demonstrações dessa preocupação que Deus tem comigo e dessa preocupação que Deus tem com você. A primeira delas, nós encontramos no verso número 28. E Jesus, ele se importa com aqueles, em primeiro lugar, que estão longe dele. Jesus se importa com aqueles que estão longe dele. E aí, nesse contexto, a palavra de ordem, ou o verbo imperativo, ou a demonstração do cuidado, está na palavra ou na frase do verso 28, que diz: vinde a mim. Por que Jesus, ele faz esse convite? Ele faz esse convite porque ele está preocupado com aqueles que estão distantes dele. Jesus faz esse convite preocupado com aquelas pessoas que não estão próximas a ele. Dá uma olhadinha no verso 20 ainda do capítulo número 11. Jesus, ele prega em algumas cidades e as pessoas dessas cidades não receberam a Jesus. Não acolheram a mensagem de Jesus, eles não se entregaram a Jesus. E o que acontece então com essas cidades? Essas cidades são, de uma certa forma, criticadas por Cristo. Verso número 20. Então ele começou a denunciar estas cidades, aonde ele realizou a maior parte dos seus milagres. Olha só, meus irmãos, os lugares aonde Jesus mais fez milagres, o lugar aonde Jesus mais operou sinais, o lugar aonde ele mais demonstrou o seu poder, lá foi aonde menos as pessoas creram ou passaram a segui-lo, por não terem se arrependido dos seus pecados. Então percebam aqui, meus irmãos, isso. O milagre, a ação sobrenatural, a manifestação do poder de Deus, não significa arrependimento. Não significa mudança de vida, não significa transformação de vida. E o que nós vemos hoje na nossa muvuca evangélica gospel desse tempo? A pessoa vai em busca do milagre, a pessoa não vai em busca de arrependimento. E nem sempre onde há milagres, ali existe arrependimento.
Porque é isso que o texto diz. Ele denunciou aquelas cidades onde ele fez os maiores dos seus milagres, a maior parte, e ele denunciou porque elas não se arrependeram. Elas não se arrependeram das suas atitudes. E aí Jesus começa a dizer no 21, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, outras cidades, se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e de cinza. Então, diante desse contexto, é à vista, meus irmãos, dessas pessoas, é diante desses que rejeitaram ou que não aceitaram a Jesus e, por consequência, permaneceram longe, é à vista dessas pessoas que Jesus, então, levanta o convite do verso 28. Venham a mim. Por quê? Porque essas pessoas, estas vidas estavam distantes da presença dele. O nosso Salvador tem convidado para que venham a Ele todos aqueles, e o texto diz que estão cansados e sobrecarregados. Essa é a condição dessas pessoas. Verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Naturalmente, meus irmãos, quem está longe de Jesus, quem está longe de Deus, não pode experimentar outra coisa a não ser um cansaço, a não ser uma sobrecarga, a não ser algo sobre a sua vida. Eu não posso ver uma pessoa longe da presença de Deus. É difícil a gente presenciar alguém distante do Senhor que não tenha sobre si esse cansaço. De uma certa forma, todos nós, toda a humanidade está cansada, toda a humanidade está sobrecarregada. E aqui eu quero listar para vocês alguns princípios, algumas questões. Primeiro, que grupo de pessoas que Jesus está convidando? Os homens mundanos. Porque os homens mundanos estão perto ou longe de Jesus? Estão longe de Jesus. Então, as pessoas mundanas, os homens que vivem no mundo, Jesus está convidando para ir até Ele. E Ele está convidando essas pessoas por quê? Porque elas se sobrecarregam com as preocupações infrutíferas, com as riquezas, com os prazeres, com as honras, com as glórias. As pessoas estão mais preocupadas com esse bem-estar, as pessoas estão mais preocupadas com essa vida social, a vida material e outras esferas. E por isso aí vem a questão mundana, porque a pessoa está tão presa ao mundo, ela está tão ligada a este mundo, que não sobra tempo para ela ir até Jesus, não sobra tempo para ela estar com Jesus. Então Jesus convida esses homens que não querem ou não têm tempo para estar com Ele, dizendo: venham a mim, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados e vocês precisam de mim. Segundo, aqueles que buscam a carnalidade, pessoas que vivem no pecado, no divertimento, no prazer sensual, eles se esforçam para ter isso, eles só buscam isso, e a vida deles é isso. É interessante observarmos esse grupo de pessoas. Tudo na vida da pessoa gera, ou leva, ou impulsiona, ou direciona para essa questão da carnalidade. Tudo que ganha, gasta na carnalidade. Trabalha de segunda a sábado, esperando chegar à noite do sábado para poder ir para o bailão, e lá então gastar talvez tudo que ganhou durante a semana para satisfazer o quê? As questões carnais. Então esse tipo, ou essa característica, essa conduta, torna essas pessoas também cansadas, sobrecarregadas. E é engraçado que a pessoa passa a vida inteira buscando prazer, buscando satisfação e nunca consegue. Por quê? Porque isso é algo vazio. Isso é algo que não vai trazer prazer de fato para a pessoa. Terceiro, o oprimido pelo diabo. Esse já é um escravo. Esse já está oprimido mesmo. Ele já está preso às luxúrias, aos prazeres. Ele já é um servo totalmente dominado. E aí o inimigo faz dessa pessoa o que o inimigo quiser. Essa pessoa precisa mesmo de uma libertação, e por conta disso ela está longe de Jesus. O pecador, aquele que está convencido dos seus pecados, e o que torna muito carregado de culpa. E aí a pessoa que vive nesse contexto, ela passa a ter medo de Deus e da presença de Deus. A pessoa que está muito envolvida, a pessoa que está muito ligada ao pecado, ela passa, em vez de buscar a Deus, a pessoa
busca agora se afastar de Deus, porque a presença de Deus atormenta, a presença de Deus intimida, a presença de Deus causa para essa pessoa um desconforto. E aí, meus irmãos, nós chegamos no nosso arraial, porque além do homem mundano, além daquele que busca a carnalidade, daquele que está oprimido e do pecador, nós também, crentes, estamos cansados e nós também estamos sobrecarregados, não nesse mesmo contexto dessas pessoas, porque elas não conhecem a Jesus, elas não estão salvas, elas vivem no pecado e se morrer, elas vão para o inferno. Agora, nós como crentes, nós como servos do Senhor, também nos cansamos, porque nós somos tentados pelo inimigo. Nós somos bombardeados pelo inimigo, nós somos atacados pelo inimigo. Por isso que a Bíblia diz para nós tomarmos a armadura de Deus e poder resistir e poder enfrentar o inimigo. Isso cansa, isso sobrecarrega, isso nos desgasta. Nós estamos afligidos também, nós estamos levando cargas sobre os nossos ombros, responsabilidade ministerial, familiar e várias outras questões que também nos sobrecarregam, que também trazem peso para as nossas vidas. Então, irmãos, de uma certa forma, todo homem está cansado exteriormente do trabalho, do esforço, seja esforço físico, seja esforço mental. Todos os homens passam por esse tipo de estresse. Todos nós vivemos nessa esfera e todo mundo acaba estando sobrecarregado. Aí é uma sobrecarga interior. Aí já é um peso interior pela responsabilidade e pelas exigências religiosas. O contexto nos leva a ver aqui, irmãos, Jesus falando para pessoas religiosas. E sabe o que mais cansa as pessoas? Sabe o que mais traz peso para a vida das pessoas? Chama-se religião ou religiosidade. O que mais nos torna pesados, cansados, sobrecarregados é a carga religiosa. Os fariseus, especialmente os escribas, e esse grupo a quem Jesus está aqui confrontando, a partir desses versículos, eram pessoas que colocavam pesos sobre as pessoas. Eles tornavam a lei algo muito cansativo. Eles tornavam a lei algo muito duro, muito difícil de seguir. E então essas pessoas ficavam na religiosidade, na religião, extremamente cansados, extremamente sobrecarregados. E aí Jesus apresenta para essas pessoas uma outra opção. Não a religiosidade, mas a salvação. Não o peso da carga humana, mas sim a libertação ou alívio espiritual na presença do Senhor. Meus irmãos, se você conhece alguém que é religioso, essa pessoa vai estar sempre sobrecarregada com o peso da religião. Porque ela tem que cumprir, ela tem que fazer tudo aquilo que a religião manda. Agora, quando nós somos libertos por Jesus, nós passamos a servir, nós cooperamos, nós trabalhamos, nós fazemos muito mais do que essas pessoas, sem peso, sem carga, porque nós fazemos por prazer, por dedicação. Então, estar envolvido com as coisas de Deus, para nós não é carga, para nós não é peso, para nós é prazer, para nós é alegria, porque nós não buscamos a religiosidade, mas nós buscamos Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O religioso, ele se esforça em vão na busca de Deus. A pessoa vive a vida inteira buscando a Deus e nunca encontra. Por quê? Porque a religião nunca vai encontrar ou nunca vai apresentar Deus para a pessoa. A religião vai apresentar um modo de vida, a religião vai apresentar um jeito de ser, a religião vai apresentar um corpo doutrinário, mas não vai apresentar muitas vezes o Deus que liberta a gente do peso. Então o religioso, ele se cansa porque ele busca Deus, mas ele não consegue encontrar. Lá em Mateus capítulo 23, versículo número 4, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 23, versículo 4. A Bíblia diz assim, sobre os fariseus. Mateus 23, verso 4.
pois atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Isso é religiosidade, meus irmãos. Isso é religião. É carga, é peso, é obrigação, é uma série de coisas. Isso torna a pessoa cada vez mais desesperada. O descanso é uma dádiva, não é uma obra humana. Por isso que a religião nunca vai dar descanso, porque a religião é humana. A religiosidade é coisa do homem. E nós não podemos buscar nisso o descanso que nós precisamos. A busca do descanso acaba em Jesus Cristo. É Ele quem vai nos dar o descanso. João capítulo 14, versículo 7, olha o que a Bíblia nos ensina sobre isso. João capítulo 14. Podemos começar lendo o versículo número 1. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei outra vez, levarei vocês comigo para onde eu estiver, vocês possam estar também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos qual o caminho. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se de fato não conheceis, também conhecereis o meu Pai, e desde agora conheceis e o tendes visto. Então Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse, Filipe, tanto tempo estou com vocês, e vocês ainda não me conhecem, quem vê a mim vê o Pai. Como pode você dizer, mostra-me o Pai? Meus irmãos, quando nós chegamos a Cristo, nós então temos a fonte do nosso descanso. Enquanto nós estamos perdidos na religiosidade, enquanto nós estamos buscando nos homens, enquanto nós estamos com essas cargas, nós nunca vamos encontrar descanso. O nosso descanso acontece quando a gente encontra o Senhor. O nosso descanso acontece quando nós vamos para Cristo. Cristo convida todos aqueles que possam ir a Ele para encontrar descanso. Amém? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está longe de Deus? Você está preso à religiosidade? Você está buscando uma religião? Meus irmãos, não é essa a saída. A religião vai te cansar mais ainda. A religiosidade vai trazer mais peso sobre você ainda. Jesus é aquele que pode nos aliviar. Por isso Ele está convidando, venham a mim. Meus amados, você está longe ou você está perto de Jesus? Você está na presença dEle ou você está distante dEle? Isso vai talvez determinar muito do seu cansaço, muito da sua sobrecarga, muito do seu estresse, muito das suas preocupações. Porque quando nós estamos com Jesus, as coisas elas se processam de uma maneira diferenciada. Mesmo estando na pilha, mesmo estando na correria, mesmo estando nesse mundo, em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos descanso, em Cristo nós temos tranquilidade, em Cristo nós podemos encontrar conforto e segurança. Então não é a religiosidade, não é uma carga religiosa que vai dar para nós aquilo que nós precisamos. E não é a religião que nos aproxima de Deus. Muitas vezes a religião afasta o homem de Deus mais do que aproximá-lo. Então Jesus se importa com aqueles que estão longe deles. Por isso Jesus convida, venha a mim, venha a mim. Segundo convite, Jesus se importa com aqueles que rejeitam em tomar o seu jugo. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus se preocupa com aqueles que rejeitam o seu jugo. Por isso a palavra de ordem é tomar. Tomem sobre vós o meu jugo. Traga sobre você o meu jugo. Aceite sobre você o meu jugo. Porque o tomar o jugo está relacionado diretamente com o alívio. Então ele diz, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e vocês vão achar o descanso, o alívio para a vossa alma.
Então, quando eu tomo sobre mim o jugo de Jesus, automaticamente essa atitude vai promover e vai trazer para mim o descanso que eu preciso. A obediência forçada, a obediência imposta, ela não é uma carga leve, não é algo agradável, é uma carga pesada. E a religiosidade, ela é uma obediência forçada. Por isso ela se torna peso, por isso ela se torna carga pesada. Mas nós tomando sobre nós o jugo de Cristo, nós vamos então sentir alívio e não peso. Jesus, ele nos convida a tomar o jugo, porque antes de exigir alguma coisa, ele nos oferece, ele nos dá. Meus irmãos, antes de Deus pedir algo para você, antes de Deus exigir algo de nós, Ele já tem nos dado alguma coisa. Ele já nos deu primeiro, por isso Ele pede, por isso Ele exige, porque Ele já deu antes. Então Deus é um Deus que primeiro oferece, para depois Ele então pedir algo em troca, ou pedir algo de nós. E quando Jesus está pedindo para nós tomar o seu jugo, no verso 29, é porque Ele já providenciou algo para nós. Então Ele está nos beneficiando com esse convite. Você sabe o que significa jugo? Não é a palavra em espanhol, não, que significa suco, não, tá? Jugo significa canga, como na imagem que você está vendo aí na tela. Jugo nada mais é do que esta canga, esse objeto que se colocava sobre o pescoço dos animais, ainda se coloca hoje em dia, para que o animal possa trabalhar. Isso é jugo. E Jesus está dizendo assim para nós: olha, venham sobre mim, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, coloquem no pescoço de vocês a minha canga, que vocês vão encontrar descanso. Coloque sobre você a minha canga, que eu vou trazer descanso para você. Não parece algo contraditório? Não parece algo inconcebível? Mas eu vou colocar a canga sobre o meu pescoço e eu vou ter alívio. Jesus não estava equivocado quando ele fez esse convite? Não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando ele pede para nós colocar sobre o nosso pescoço a canga dele, o seu jugo, é sinal que ele estava pedindo para nós tirarmos de nós o jugo que antes a gente trazia, o jugo do pecado, da religiosidade, do afastamento de Deus, da rebeldia, que é a carga pesada, que é o que sobrecarrega, que é o que nos cansa, para que então a gente possa trazer sobre nós o jugo dele. E aí ele vai dizer que é manso, que ele é humilde de coração. Lá no verso 30 ele vai dizer que o jugo dele é suave, contrastando com o jugo da religiosidade, que é pesado. Então, quando ele nos convida para tomar o jugo, ele não quer aumentar o nosso sofrimento, mas ele quer nos trazer descanso, ele quer nos dar paz, ele quer trazer tranquilidade para nós. Para que existia o jugo? Para que existe a canga? Algumas questões sobre a canga. A primeira delas, existe para o trabalho. Quando se pegava a canga e se colocava sobre o pescoço do animal, era um sinal de que o animal iria trabalhar. Ele iria agora cumprir uma obrigação, ele iria prestar um serviço. Ninguém colocava a canga no pescoço do animal para ele passear, para ele ficar solto pelo pasto, muito pelo contrário. Se colocava a canga quando o animal tinha que trabalhar. Então, irmãos, aqui há uma instrução para nós como discípulos. Jesus quer que a gente tome a canga sobre o nosso pescoço, para quê? Para que a gente possa ser bons servos, nós possamos fazer bem o nosso trabalho, nós possamos produzir frutos para o Senhor. E isso vai trazer para nós um estilo de vida muito melhor daquilo que nós tínhamos antes. A canga não existe para nos trazer peso, mas sim para nos trazer alívio. Jesus, ele não pede para nós colocarmos a canga ou para nós termos descanso para a gente ficar infrutífero. Muitas vezes nós temos aquela ideia errada de que nós vamos para a igreja, nós vamos aceitar Jesus, eu vou virar crente para que eu possa ter uma vida melhor, para que eu possa ter uma vida de descanso, para que eu possa ter uma vida de paz, para que eu possa ficar agora só esperando a morte chegar e eu ir para o céu.
Meus irmãos, não é isso. Jesus, ele nos convida para nós nos unirmos à sua obra e ao seu trabalho. Quando nós tomamos a canga sobre o nosso pescoço, Jesus está dizendo assim: olha, agora você vai se envolver comigo na obra, no trabalho, na expansão do reino de Deus. Então nós não podemos achar que a canga, o jugo de Jesus, é para a gente ficar de boa, para a gente esperar a morte chegar e depois a gente poder entrar no céu. Afinal, nós estamos cangados por Jesus. Nós temos que trabalhar, nós temos que dar o nosso melhor para Ele. E tem muitas pessoas que não querem o jugo de Jesus, porque não querem trabalhar para Jesus, não querem se envolver com as coisas do Senhor. E é por isso que Ele está nos convidando, é por isso que Ele está se importando conosco, porque cada um de nós é importante para o seu trabalho. Ao mesmo tempo que a canga serve para o trabalho, ela também alivia o trabalho. Imagina se você amarrasse a corda ou aquela correia diretamente no pescoço do animal. E aí então, com a força que ele fosse fazer, aquela corda, aquele negócio ia raspar no pescoço, ia ter contato com o pelo do animal, com o couro do animal, e aquilo ia causar danos muito grandes. Quando você raspa alguma coisa na pele, quando você esfrega alguma coisa no corpo, machuca. Então a canga, ela tinha esse propósito de aliviar ou livrar de machucados, de algum tipo de sofrimento maior para o animal. Então, quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, mas nós não estamos com a canga do Senhor, é pior para nós. A gente se cansa, a gente se machuca, a gente não fica feliz, a gente não fica contente. E a canga dele é justamente para que a gente possa trabalhar mais. Outra questão, a canga direciona para um alvo, ela dá uma direção. O animal sem canga, ele podia pular, saracotear e fazer tudo o que ele quisesse fazer, porque ele estava livre. Mas aí quando se coloca a canga no pescoço, aí a pessoa dá uma direção, a pessoa pode conduzir, a pessoa pode levar esse animal para o caminho certo. E quando Jesus nos convida para tomar o seu jugo, é porque Ele quer nos direcionar no caminho certo. Ele quer nos direcionar naquela caminhada, por aquela jornada, meus irmãos, que é o melhor para nós. Por isso é importante a gente tomar esse jugo sobre os nossos ombros. Não devemos temer o jugo de Jesus, não devemos ter medo da canga dele. Sabem por quê? Porque Ele oferece isso, mas oferece com amor. Quando nós recebemos do Senhor essas coisas com amor, nós vamos poder então contar com o próprio Senhor, nós vamos poder contar com Ele na nossa companhia, nós vamos poder contar com Ele todos os dias sobre o nosso cuidado. Existe uma história, uma parábola chamada Pegadas na Areia. A história diz mais ou menos assim, que uma pessoa, ela estava diante de Deus, e Deus então começa a passar um filme da sua história de vida. E durante essa reprodução desse filme, a pessoa percebeu que haviam ficado, ou que ficavam pelo caminho, dois rastros, duas pegadas, dois rastros ficavam na sua trajetória de vida. E em dados momentos, na sua história de vida, ficava somente um rastro no caminho, o outro sumia. E ao observar essa situação, a pessoa viu então que o rastro justamente desaparecia nos momentos mais cruéis, nos momentos mais difíceis da vida dessa pessoa. Quando tudo estava bem, aparecia ou ficava dois rastros pelo caminho. Quando o negócio apertava, ficava apenas um rastro. E aí a pessoa perguntou para Deus: Deus, por que nos momentos mais difíceis, por que nos momentos mais cruéis, por que na hora mais difícil da minha vida, quando eu mais precisava do Senhor, o Senhor me abandonou? Ficou só um rastro pelo caminho. O Senhor saiu da minha companhia, o Senhor saiu da minha presença. E aí Deus então fala para aquela pessoa: meu filho, eu não te abandonei nos momentos mais difíceis da sua vida. Nesses momentos eu estava carregando você nos meus braços. O rastro que você viu na areia ou no caminho não eram os seus, eram os meus,
porque eu estava te carregando no meu colo. Quando tudo estava bem, eu te colocava no chão de novo, aí ficavam 2 rastros pelo caminho. Quando o negócio apertava, eu te pegava no colo, e aí então só ficava um rastro, porque eu estava com você. O jugo, meus irmãos, de Jesus é importante por isso, porque nós vamos nos colocar ao lado dele, nós vamos nos colocar junto com ele, e ele vai nos ajudar então a carregar os nossos fardos, os nossos pesos, a encontrar descanso, a fazer o nosso trabalho melhor, a poder nos tornar e ser mais bênção para o seu reino. Se você não sabe para onde ir, se você não tem direção, tome o jugo de Jesus para receber a libertação, para você receber o alívio e justamente, é mais importante, para você poder andar na presença do Senhor. Terceiro, ele se importa com aquelas pessoas que não querem aprender com ele. Versículo 29. Jesus diz assim: tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A terceira palavra importante no texto é a palavra aprender. Ele se importa com aqueles que estão longe dele, ele se importa com aqueles que não querem tomar o jugo sobre eles, e agora nós vemos que ele se importa com aqueles que não querem aprender com ele. Não querem se submeter ao senhorio e ao ensino de Jesus. Aprender com Jesus é tornar-se seu seguidor. E quais as 2 características que Jesus apresenta para nós aqui nesse texto? São 2 características: manso e humilde de coração. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, aprendam comigo a serem mansos e a serem também humildes de coração. Porque, meus irmãos, na nossa jornada com o Senhor, essas 2 características são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Mansidão, característica exterior de uma ação. Ela deve ser igual para com qualquer pessoa, seja ela pobre, seja ela rica, seja ela amiga, inimiga, com quem quer que for. Nós temos que agir, nós temos que demonstrar mansidão, temperança. Nós temos que olhar para essa realidade. Segunda característica, humilde de coração, é uma disposição interior por trás das nossas ações. Não deve ser uma máscara, mas nem também um gesto de cortesia. Deve brotar de um coração transformado. Humilde de coração. Nós não podemos, meus irmãos, maquiar esse comportamento. Às vezes, nós usamos algumas máscaras que de fato não mostram aquilo que nós somos. E quando essa máscara ela cai, aí nós ficamos numa situação complicada. Jesus está nos convidando para que a gente possa aprender com Ele essas 2 características: ser manso e ser humilde de coração. Uma é exterior, a outra é interior, ou seja, é todo o nosso ser. Nós precisamos aprender com Ele de maneira plena, de maneira ampla, de maneira completa. Nós temos que aprender com o Senhor a agir, a nos comportar e a fazer tudo aquilo que nós ainda não conseguimos. Essas qualidades precisam ser encontradas na nossa vida como discípulo. Você tem sido manso? Você tem sido humilde de coração? Você tem buscado essas características na sua vida? Você tem se disposto a caminhar com essas 2 características? Esse aprendizado traz para nós descanso, porque ele brota de uma proximidade com o Senhor. Ao caminhar com Jesus, ao tomar o jugo de Jesus, nós vamos aprender com Jesus a sermos mansos, a sermos humildes, e aí nós vamos ter uma vida diferente. Essa proximidade remove a culpa do pecado e nos dá também a vida eterna. Quando nós aprendemos, quando nós somos ministrados, quando nós somos trabalhados pelo Senhor, a nossa vida ela passa a ser totalmente diferente. Nós vamos encontrar coisas que antes nós jamais havíamos encontrado, porque tudo isso vai brotar dessa proximidade, desse cuidado que o Senhor tem
para conosco. Nós estamos, meus irmãos, dispostos a aprender com o Senhor, aprender do Senhor, aprender da sua palavra, tudo aquilo que nós não encontramos até agora para a nossa vida, para a nossa jornada, nós temos que aprender com Ele. Não vai ser na escola, não vai ser na faculdade que você vai aprender esses princípios. Você não vai aprender isso em outro lugar a não ser com Cristo. Por isso nós temos que aprender como viver bem, como ter segurança, como ter firmeza interior diante dos nossos conflitos, como ter firmeza diante das nossas situações exteriores. É essa humildade de coração, é essa mansidão, irmãos, que nos preparam para os conflitos da nossa vida. Sejam conflitos interiores, sejam conflitos exteriores. Sem a mansidão, sem essa humildade de coração, nós não sabemos reagir aos conflitos que nós enfrentamos. E último, Ele se importa com aqueles que não acham o que precisam. O versículo 29 termina dizendo: e achareis descanso para a vossa alma. Do que é que você e eu precisamos? Do que é que nós precisamos? De dinheiro? De uma casa maior? De um emprego que paga mais? Amém, precisamos de tudo isso. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, mas, meus irmãos, nós precisamos de algo mais do que isso. Nós precisamos encontrar descanso, não apenas para o nosso corpo, mas a Bíblia diz descanso para a vossa alma. De nada adianta nós termos um corpo, ou uma vida exterior, ou uma vida profissional, ou tudo mais estabilizado, tranquilo, com paz, com segurança, e ter uma alma atribulada, ter uma alma inquieta. Do que adianta nós termos tudo aquilo que o dinheiro pode comprar? Do que adianta nós termos tudo aquilo que o dinheiro pode nos dar? E uma alma inquieta, perturbada e atormentada. Então, muito mais do que essas coisas materiais, nós precisamos daquilo que Jesus nos diz. Você vai encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, no versículo 30, e o meu fardo é leve. Então, se nós não estamos achando aquilo que nós estamos precisando, nós temos que ir a Jesus, porque Ele sabe do que é de fato aquilo que nós precisamos. Jesus, então, no verso 30, volta ao jugo para justamente demonstrar para nós esse descanso. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Fazendo esse contraste com o versículo 28, cansados, sobrecarregados, ele vai dizer: olha, existe consolo, existe descanso, existe suavidade, existe leveza na minha pessoa e na minha presença. Então, meus irmãos, quando nós precisamos disso, quando nós precisamos encontrar algo para a nossa vida, nós temos que ir até Jesus. O jugo traz descanso, pois é útil para a própria pessoa que o carrega, pois lhe concede apoio, ajuda, alvo, sentimento para a vida e uma vida na medida certa. Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas nós entendemos o contexto em que Jesus fala: a comida e a roupa. Estas coisas vos serão acrescentadas. Porque muitas vezes, meus irmãos, o descanso, a tranquilidade que nós precisamos está num prato de comida todos os dias sobre a nossa mesa. O descanso, o que nós mais precisamos está numa cama para a gente dormir todas as noites, está num telhado que a gente possa se abrigar durante o frio, durante a chuva. Muitas vezes o que nós precisamos é algo tão simples, que as pessoas não conseguem perceber nisso o descanso. E aí a gente fica naquela pilha de sempre querer mais ou ter mais, e aí a gente não usufrui daquilo que nós já conseguimos ou conquistamos, porque a gente quer algo mais.
Isso traz o quê? Peso, carga, cansaço, enfado e muitas outras coisas sobre as nossas vidas. A doutrina de Cristo e a vida que Ele oferece nos tornam pessoas melhores, homens melhores. A canga de Jesus vai tornar você e eu uma pessoa melhor. O fardo de Jesus vai tornar eu e você pessoas melhores. Os seus mandamentos podem ser difíceis, mas eles não são dolorosos, não são fardos pesados, não são algo que a gente não pode carregar. Nós podemos, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece para carregar esses fardos. O homem que precisa de bens materiais, o homem que precisa de mais trabalho, o homem que precisa de mais feriados ou mais folga, essa pessoa não está encontrando em Jesus o alívio que ela necessita. Nós precisamos encontrar em Cristo, meus irmãos, o básico para o nosso descanso, para a nossa tranquilidade. E isso só Jesus pode nos oferecer. Enquanto a religião oprime, Jesus, Ele dá para nós alívio. Essa é uma verdade que nós temos que entender. As pessoas cansadas, as pessoas sobrecarregadas, as pessoas que estão nessa rotina de vida estressante, elas não encontraram em Jesus aquilo que elas mais precisam. Como nós reagimos diante daquelas pessoas que se importam conosco? Você que é adolescente, você que é jovem, como que você reage diante daquelas pessoas que se importam com você? E que talvez por causa dessa importância dá uma tesouradinha, dá uma repreendida, dá uma limitada. Como que você encara essa pessoa? Como você retribui a preocupação dessas pessoas? Como você retribui a preocupação dos seus pais, a preocupação dos seus líderes? Jesus se importa conosco, por isso nós não podemos virar as costas para Ele e desprezá-lo. Nós até podemos desprezar as pessoas, desprezar os nossos pais, desprezar aqueles que não se preocupam conosco, mas nós não podemos, irmãos, desprezar ao Senhor. Ele se importa conosco, por isso Ele quer dar a nós descanso, paz, alegria, plenitude nesta vida e também por toda a eternidade. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Não se turbe o vosso coração, não se canse, não se fadigue, não traga mais carga ainda sobre a sua vida, mas procure o descanso que só Ele tem para você. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós oramos por descanso, nós oramos a Deus por tranquilidade, nós oramos por paz, nós oramos por consolo, por conforto. Nós queremos encontrar no Senhor aquilo que nós não conseguimos encontrar em nenhum outro lugar. E o Senhor se importa conosco quando estamos longe. O Senhor se importa conosco quando nós rejeitamos o seu jugo sobre nós. O Senhor se importa conosco quando nós rejeitamos aprender do Senhor um estilo e um caráter de vida cristã. O Senhor se importa conosco, ó Deus, quando nós não estamos encontrando aquilo que nós de fato precisamos. Por isso, Pai, nesta noite, concede aos meus irmãos aquilo que eles necessitam, que é o descanso para as suas almas. Eu creio, ó Pai, que isso pode sim ser concedido a eles, a todos nós, porque muitas vezes nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, mas o Senhor vem para aliviar a nossa carga, o nosso peso, dividir conosco, ó Pai, as nossas angústias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.